para adorar o nosso Deus, através do seu Filho bendito, tendo comunhão com os dois. Eu gostava de vos falar de uma mensagem que eu tenho andado a estudar já faz cerca de 2 anos. Quer dizer, inclui tudo isto, inclui a mensagem da divindade e nós sabermos quem é o Deus único, verdadeiro, que Ele tem um Filho literal, o seu Filho bendito, Jesus Cristo. E esta mensagem, conforme eu fui aprofundando esses assuntos, ela veio com outras e foi uma bênção muito grande. Deu uma compreensão maior acerca do Evangelho e como é que o Evangelho funciona. E eu gostava de passar a vocês e que vocês também tivessem essa bênção que eu tive ao aprofundar-me aqui nesta situação, que trata do primeiro Adão e do último Adão. A Bíblia fala-nos, Paulo em particular, no livro de Coríntios e de Romanos também fala acerca desta situação do primeiro e do último Adão. Eu depois de estudar, eu fiquei a ver mais ou menos assim, que existem duas vidas. Uma vida seria a vida do nosso Pai, que nos deu a vida carnal, que seria Adão, o pai, não é? Da humanidade. E a outra vida seria a vida do Salvador, de Jesus Cristo. Ou também, eu tentei pôr por este lado, seria duas raças de humanos. A primeira raça seria a raça que foi feita primeiro em Adão, e depois haveria de vir o Senhor e como que criasse uma nova humanidade nele. Seria duas raças. Se nós abrirmos a Bíblia em 1 Coríntios 15, 45, dá para nós começarmos a tentar entender um pouco o que eu quero dizer. Eu vou ler. Assim está também escrito: o primeiro Adão foi feito alma vivente e o último Adão em espírito vivificante. Então Paulo, ele dá-nos essa ideia que existem dois. Existe o primeiro Adão e existe o último. O primeiro foi feito em alma vivente, onde Deus, através do seu respirar, ele deu vida a Adão, formando da terra. E este é o primeiro Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, ele foi feito em espírito vivificante. Nós sabemos, depois com o contexto, sabemos que este último Adão é Jesus Cristo. E tem graça que aqui Paulo ele diz que ele foi feito, né? Se ele está a dizer que o primeiro foi feito em alma vivente, o segundo foi feito, ou o último, Adão, em espírito vivificante. Então aqui nós pesquisamos um pouco acerca destas coisas, quem é que é o Espírito e quem é que é Deus e quem é que é o Filho. Então aqui é um fato, uma prova, uma evidência de que Jesus realmente ele é o Espírito e ele foi feito em espírito vivificante. No caso, nós sabemos, claro, a palavra vivificante quer dizer que dá vida, não é? Então, vamos continuar aqui, se isto ligar. Então vamos tentar ver na Bíblia um pouco acerca do primeiro Adão e como é que ele foi formado e saber um pouco acerca do primeiro Adão. Nós sabemos que Deus ele fez tudo perfeito quando ele criou a terra. Nós sabemos que ele depois diz lá, e era tudo bom, não é? Era tudo muito bom, era perfeito. E se formos ver em Gênesis 1, 26,
Eu vou ler. Gênesis 1, 26. E diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se mova sobre a terra. Depois diz que criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, quando Deus criou o homem é feito à imagem de Deus. Ele tem qualidades que se podia dizer. Eu acredito que o homem foi criado à imagem de Deus no sentido em que a sua forma é semelhante a Deus. Às vezes, para certas pessoas pode pensar que Deus não tem uma forma, mas a Bíblia deixa-nos saber que Deus, o ser que está no trono, que ele tem uma forma e é semelhante à forma de um homem. Eu acredito que o homem é que é semelhante à forma de Deus, porque obviamente Deus, ele sempre existiu e o homem foi feito à sua semelhança, mas mais do que isso, o homem foi feito à sua semelhança no sentido em que Adão era bom, ele era justo, ele era benigno, ele era temperante, ele era manso. Todos os traços de caráter que nós sabemos que são do Espírito, os frutos do Espírito. Então, Adão, ele era assim. Mas nós temos que ter um princípio em mente, e esse princípio está estabelecido na Bíblia. Se formos a Mateus 19, e em Mateus 19, 16, que eu esqueci de dizer o verso, tem um princípio que acho que todos nós devíamos ter em mente e a cimentar ou deixar bem estabelecido, que é este. E eis que alguém se aproximando-se disse: Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Porque me chamas bom, não há bom senão um só, que é Deus. Então, eu acho que é um princípio que todos nós devemos ter em mente, é que o ser humano ou qualquer outro ser não é bom sem Deus. Ninguém pode ser bom sem Deus. Só um é bom, só um é justo, só um é benigno, só um é inerente dele mesmo, tem inerente nele mesmo todas estas características, podíamos dizer, de caráter. É a sua natureza, ela é mesmo assim dessa forma. Então aqui a Bíblia deixa-nos saber que só mesmo Deus, inerentemente dele mesmo, só ele é bom. O ser humano sem Deus, a única coisa que ele pode fazer é o que nós vemos a acontecer aí pelo mundo afora, que está em plenas trevas, sem Deus, sem o Espírito de Deus. Existe uma citação de irmão White que é interessante, que eu vou ler, depois eu dou-vos o livro onde se encontra a página e o parágrafo, se quiserem depois pesquisar. E a citação dela diz assim: com a purificação do templo, então nós sabemos que Jesus, houve uma certa parte da sua vida que ele entra lá dentro e joga todos os cambiadores de dinheiros, todos os vendedores de animais e isso, ele joga todos para fora do templo e diz: com essa purificação do templo, anunciou Jesus a missão como Messias. Aquele templo, erigido para morada divina, destinava-se a ser uma lição objetiva para Israel e o mundo. Então, o templo, diríamos, físico, não é? O que é construído com materiais, ele era uma lição objetiva. Ele como que era sombra daquilo que era real e do que havia de vir no futuro. Desde os séculos eternos era desígnio de Deus. Esta parte é importante que os irmãos tomem atenção. Desde os séculos eternos era desígnio de Deus que todos
os seres criados, todos, não era só o ser humano, são todos os seres criados. Obviamente que nós não vamos pôr um cão ou um gato, porque esses seres não são seres racionais, não são seres que têm eles não têm, não é, a parte cognitiva a trabalhar, eles não podem, de certa forma, ter aqui, não podemos encaixar eles aqui no que a irmã White está a dizer, eu creio. Então, todos os seres criados, desde os luminosos e santos serafins até ao homem, fossem um templo para a morada do Criador. Então o que a irmã White está a dizer é assim: desde o princípio, desde sempre, todos os seres criados, eles são de alguma forma um templo para a habitação de Deus nesse ser. E nós sabemos que isto não é só a irmã White que diz. Em 1 Coríntios, por exemplo, 3,16 diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Em 1 Coríntios 6,17 também diz algo similar. Sabemos que em Ezequiel, eu penso que é 30 ou 36, diz que e porém naquele tempo o meu Espírito nele, e darei-lhes um novo coração e porém neles o meu Espírito. Então, isto não é, a irmã White não diz isto só por dizer, mas a forma que ela escreveu é interessante, porque ela diz: todos os seres criados, desde os luminosos e santos serafins até ao homem, fossem um templo para a morada do Criador. Então o que eu quero tentar dizer é isto: que Adão, quando ele foi criado, ele era bom, sim, mas não era inerente dele mesmo. A única forma que Adão, a única forma que ele poderia ser bom era Deus habitando nele, através do Espírito Santo. Deus habitando nos seres, eles, através de cooperação com Deus, eles conseguem fazer aquilo que é bom. Conseguem ter frutos do Espírito, porque não são deles. Os frutos não são nem dos seres, nem dos humanos, dos seres luminosos, nem dos humanos. Os frutos são do Espírito, são de Deus. Então concluímos que Adão era bom, era benigno, era manso, era temperante, tinha fé, tinha amor, ele era justo, todas estas coisas, mas porque o Espírito de Deus habitava nele desde o princípio. Vamos ver como é que nós nos encontramos perdidos, como é que nós nos encontramos na situação onde nós nos encontramos, quer dizer, como é que o pecado entrou na raça humana. Vamos tentar perceber para ver o quê? A solução. Em Romanos 5,12 dá-nos uma ideia do que é que aconteceu. E eu vou ler agora. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, Paulo aqui, ele está a tentar deixar algo claro. Por um homem, que era o cabeça da humanidade, ele era o primeiro que Deus criou da terra e deu o fogo da vida. Por esse homem, pela sua decisão, ele trouxe pecado e desgraça a todos os homens, por isso que todos pecaram. Com a entrada do pecado no mundo, realizou-se o quê? Uma separação entre o Espírito de Deus e o Espírito do homem. Se formos a Isaías, acho que todos nós conhecemos este verso, mas mesmo assim vamos a Isaías 59, onde diz claramente que os vossos pecados causam a separação entre vós e o vosso Deus. Eu vou ler, só para aqueles que possam não conhecer esse verso. Isaías 59, 2 diz: mas vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, o rosto de Deus, de vós, para que não vos ouça. Então, o que aconteceu aconteceu algo com o homem, o pecado entrou no homem. Nós sabemos o que é que aconteceu no Jardim do Éden, todos nós.
Eva foi enganada por Satanás, disfarçado de uma serpente, ou utilizando-se de uma serpente, e Eva, porque a Bíblia diz que é o vaso mais fraco, foi onde Deus, que é a mulher, foi onde o inimigo atuou para depois vir trazer o engano ao homem, de certa forma. E o homem não foi enganado, ele sabia que ele deveria confiar em Deus, ele sabia que ele deveria seguir em frente, mas ele amava tanto a sua esposa, era a carne da sua carne, que ele pensou, a irmã White escreve um pouco acerca disso, ele pensou que não conseguiria se calhar viver sem ela, e foi muito difícil para ele, mas ele escolheu seguir a sua mulher em vez de seguir a Deus, e o pecado entrou. Então, aqui está um pouco acerca de como é que começou o pecado, não é? Nós sabemos que começou num ser chamado Lúcifer, no céu, mas depois ele enganou os anjos e depois enganou a humanidade. Vemos nesse verso que todos os filhos de Adão foram gerados à sua imagem. Eu agora já estou a passar um pouco para a frente. Se formos aqui a Gênesis 5.3, vamos ter aqui uma ideia aqui do que é que aconteceu também. Gênesis 5.3. Vamos tentar perceber aqui. Eu vou ler. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Se nós percebemos, Adão foi criado à imagem de Deus e à semelhança de Deus. Depois do pecado ter entrado no mundo, aqui a Bíblia diz que o filho dele, Sete, foi criado à imagem de Adão. Já não tinha a imagem de Deus, já tinha havido separação, já algo tinha acontecido com a natureza do ser humano. E então aqui diz que Sete, ele teria sido gerado, e não só ele, mas todos os descendentes de Adão teriam sido feitos à imagem e à semelhança de Adão depois do pecado. É isso que eu estava a ler. Vemos neste verso que todos os filhos de Adão foram gerados à sua imagem, sem o Espírito de Deus e sem terem Deus, obviamente, com eles, não é? E sem ser feitos à imagem de Deus, porque a imagem de Deus seria o Espírito de Deus em Adão, então através disso ele poderia fazer o que era certo, mas agora houve a separação, os filhos dele, eles já não puderam obter o que tinha sido dado a Adão, que era o Espírito. Eles agora teriam, de uma forma consciente, por fé, aceitar o plano da redenção, o plano da salvação, aceitar a Cristo, aceitar o Messias. Então o Espírito de Deus poderia outra vez trabalhar com estas pessoas, mas teria que ser de uma forma consciente e por vontade própria, por livre escolha, aceitar outra vez o Espírito de Deus a trabalhar nas suas vidas. E nós sabemos que muitos homens aceitaram o Espírito de Deus no Velho Testamento. Enoque, Elias, Moisés, tantos homens que trabalharam de uma forma especial com o Espírito de Deus e tiveram fé, obviamente, no Messias, porque a salvação sempre foi através da fé, mediante a graça de Deus, e nunca foi de outra forma. Vamos aqui a... Sim. Em todo esse caso, a gente se vê aí pregando o sistema religioso aí, dizendo que nós somos a imagem de Deus. E eu não tenho essa consciência de que nós estamos tentando recuperar através do tempo e morada do Espírito Santo, que sou eu. Se deixar ele habitar em mim, aí eu estou recuperando, não só a imagem. Sim, o ser humano, ele perdeu. Nós vemos aqui. Então, a vida que nós temos quando nascemos, só que ainda há pouco eu estava a falar de duas vidas. Essa vida, ela foi-nos dada por Adão. Mas existe outro que nos quer dar a vida dele. Então, nós ao recebermos Jesus, através da fé, somos sim a imagem de Deus outra vez, porque o Filho de Deus habita em nós, através do Espírito Santo. Então nós voltamos outra vez a recuperar o que perdemos, a vida eterna, a justiça, o amor, a benignidade,
todos os traços ou os frutos do Espírito, eles voltam outra vez para nós. Então, todo o crente em Jesus, todo o convertido em Jesus, ele é verdadeiramente à imagem de Deus. É claro que existe um processo e nós ainda temos que caminhar, é uma caminhada cristã, não é? Nós não vamos dizer quando recebemos o Espírito Santo somos feitos perfeitos instantaneamente, mas somos tornados justos perante Deus pela fé através do Filho de Deus. Amém. Se formos a Romanos 7, no 7,14 em Romanos, no versículo 14, eu vou começar a ler e tentar expor um pouco a condição do homem, sem Deus, obviamente. Diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Então, Paulo está aqui a dizer assim: quando eu nasci, no meu estado em que eu me encontrava, é claro que Paulo não estava a falar no estado agora, depois de ele ter tido fé e crido na salvação grandiosa que nos é oferecida, mas um homem normal, ele é vendido sobre o pecado. Ele não teve escolha, nós não tivemos escolha. O nosso pai Adão, ele tomou uma decisão, e porque ele foi o primeiro, e ele é o que passa a vida dele, desde todas as eras, através nós sabemos de procriação, né? Do homem e da mulher se juntarem, porque nós temos que entender uma coisa, também é importante este princípio. Deus, ele não criou nem a irmã, nem a mim, nem o irmão. Deus criou um só homem, foi Adão. Deus não me apanhou e não deu o fogo da vida sobre mim. O que aconteceu é que Deus criou um homem, desse homem saiu a mulher, que é uma ilustração interessante para tentarmos perceber como é que o filho saiu do pai. Eu acredito que Deus fez essa ilustração, dá a entender um pouco o que é que aconteceu entre o pai e o filho, porque Deus tinha muitas formas de trazer Eva à existência. Ele podia só fazer assim, ou pensar só em Eva e ela aparecia, mas ele fez daquela forma porque eu acredito que ele quer nos dizer algo, o que é que aconteceu nas eras eternas entre ele e o seu filho. Ele realmente, uma substância do pai saiu e Jesus foi formado do pai. Então Deus é Deus, Jesus é Jesus Jesus é Deus de Deus, a sua substância, a sua natureza é divina, e Eva também diz lá, não é? Ela era carne da minha carne, osso do meu osso, e seriam os dois seriam um. Então aqui o que é que aconteceu? Adão, ele vendeu-nos, não é? Ele tomou a decisão errada, infelizmente, e então toda a humanidade é como o presidente do Brasil, aqui o Bolsonaro, se ele for lá fora e se ele tomar uma decisão, imagina que ele entra em guerra. Todos nós que estamos a viver aqui no Brasil vamos... Então é a decisão de um homem que acarreta toda... Ele é o representante da humanidade. E depois temos que ter aquilo em mente, que é como Deus só criou a vida de Adão. A vida de Adão, ela foi passada. Ela não é uma vida diferente. A minha vida que eu tenho, graças a Deus, hoje temos a vida de Jesus Cristo em nós. Amém? Nós temos a vida de Jesus Cristo em nós, diz a Bíblia, quando nós aceitamos Jesus pela fé. Mas, até ao ponto em que o ser humano, conscientemente, ele aceita a Jesus pela fé, que ele venha habitar nele, nós temos a vida carnal, nós temos uma vida errada, temos a vida de Adão. E essa vida não é compatível para com Deus. Então, aqui diz claramente que ele foi vendido pelo pecado, Paulo. Nós sabemos, se pensarmos um pouco acerca disso, ele está a falar do que é que aconteceu lá atrás, que Adão vendeu ele, não é? Ao pecado ou algo assim. No 17 aqui também, no 14, o 14 foi o que lemos, o 17 ao 18, em Romanos 7 também diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então, Paulo, eu acredito que ele está a falar do homem que era o velho homem, o homem pecador, que
ele quer fazer o bem muitas vezes, mas existe algo que nele batalha, é uma guerra, é quase como Jesus disse que sois escravos do pecado. Então o ser humano, quando está sem Deus, ele não tem nenhuma resistência para com o pecado, ele é completamente escravo, e o escravo não tem vontade. Então o ser humano ele está preso no pecado, sem Jesus. Então aqui Paulo está a dizer também que não habita bem nenhum nele. Existem outros versos que eu poderia falar, mas para não ficar muito longo, é só para dar uma ideia do estado em que o humano se encontra sem o Espírito de Deus, sem Deus. O que é que Adão, tomando uma decisão... Sim, irmã? É uma batalha constante entre o carnal e o espiritual. É verdade. E ele nos mostra isso aí muito bem. E é o que acontece com a gente, né? Ele quer fazer o bem, mas aí o carnal sobrepõe o espiritual. É uma luta, é uma santificação inteira, a vida inteira, lutando contra nós mesmos. Nós somos inimigos de nossa própria carne. É verdade. O espiritual sempre brigando com o carnal. Só para ficar no som aqui, porque é difícil as câmaras apanharem, que a irmã estava a dizer que é uma batalha com o eu, há uma batalha da carne e do espírito. A Bíblia fala disso, é verdade, sem dúvida, irmã. Aqui no 20 diz: ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que o faço, né? Mas o pecado que habita em mim. Então parece que há algo em Paulo que o impulsiona. Eu não acredito que não era Paulo nesta condição onde ele estava aqui, não é? Quando ele escreveu essa carta. Talvez antes, quando ele era sem o Espírito, né? Quando ele era fariseu e perseguia a igreja, talvez ele esteja a contar a experiência dele ou de outro homem, não tenho certeza. Mas ele está a dizer, o que ele está a dizer aqui é que algo habita no ser humano, algo está no ser humano, desde a nascença, que faz com que o ser humano pratique certos atos e tenha certos comportamentos, e está no interior. Não é simplesmente uma questão de mudar comportamentos, porque se nós mudarmos os comportamentos, continuamos com o coração errado. Isso era o que os fariseus faziam, eles eram quase perfeitos por fora, mas o seu coração, não é? Ele estava contaminado e as motivações e as razões dos seus atos eram erradas. Olha, irmão Vitor, aqui tem uma citação aqui que me deixa assim, um pouco intrigado. Diz assim, ó, se eu faço o que eu não quero, já não eu faço, mas o pecado que em mim habita. E há uns 2 anos para cá, eu mudei o meu estilo de oração. E eu vejo todas as pessoas, a maioria das pessoas diz assim: perdoa os meus pecados. Os pecados são maioria que habita em mim. Então eu digo: perdoa os pecados a cada dia comer. Seria certo essa maneira ao qual eu abordei? Sim. Porque para mim os pecados não são meus. É ele que habita em mim. Lá está. O pecado é um estado. Porque Fora. é um estado em que o ser humano se encontra. Primeiramente, porque se nós dissermos só que o pecado é um comportamento, se dissermos assim, o pecado é só roubar, não é? Uhum. Então, se eu puser na minha mente, ou a lei do Estado, e disser assim, não roubes, imagina, na Arábia Saudita, se alguém roubar, fica sem a mão. É uma das leis deles. Então, certamente as pessoas lá não roubam por causa da lei, mas no seu coração eles continuam a ser ladrões. Então, é um estado em que o ser humano se encontra. Sem dúvida que se o irmão tiver a dizer dessa forma, perdoa-me dos pecados que eu cometi, aí está certo. é certo. Mas a outra forma, qual é que seria, irmão? Desculpe. Como eu disse, perdoa os pecados que a cada dia comer. Mas Sim. não os meus pecados. Sim. Mas os pecados que eu cometi. Sim, também, mas também existe um pouco desconectar a responsabilidade de você, se você disser assim, tipo que foi outro, ou foi algo. É claro que existe uma participação nossa. Eu sei que nós somos escravos do pecado. Isso. Mas nós temos que escolher Jesus Cristo. Isso. Quando nós escolhemos Jesus Cristo e Ele vem verdadeiramente habitar em nós, aí existe uma força espiritual, tudo posso naquele que me fortalece, não é? Então, é por aí, não é? Mas eu concordo com essa forma de expressar também. Porque eu dizer assim, perdoa os meus pecados. É como se os pecados fossem meus, aquilo ali foi herdado. Exatamente, é o que eu também estou a tentar vir, né?
nós como que não tivemos escolha, não é? Nós recebemos esta vida e é um estado em que o ser humano se encontra do nosso pai, mas nós não, o pecado, a Bíblia diz que os pecados dos pais não serão postos sobre os filhos, não é? Porque isso seria injusto de Deus, não é? O outro faz um pecado, então eu vou arcar com as coisas. Mas a situação é um pouco diferente. É um estado, uma vida que nós recebemos, num estado, nós encontramos neste estado miserável, sem Deus, pecadores, e é um pouco diferente. Pronto, eu não quero estar também a forçar o outro lado e dizer assim, que o pecado não é nosso, não temos nenhuma responsabilidade. Isso, aí é só mentir. É porque muitas vezes nós temos consciência do que é certo, a Bíblia diz-nos, e nós, infelizmente, porque somos fracos, nós acabamos por cometer o que é errado, não é? Então, quando há consciência do que é certo, e nós fazemos o que é errado, então há uma grande responsabilidade da nossa parte, não é? Eu acho que podíamos dizer que fui eu que pequei, mas eu sei... Estou convidando. Eu também entendo o que o irmão está a dizer no sentido em que nós não temos forças e há algo que, como Paulo disse, não é? Eu quero fazer o que é certo, mas há algo em mim que não me deixa, não é? Que eu estou prisioneiro desta coisa. Em Romanos 5, 12, nós já lemos, não é? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Lá está, é o que eu estou a tentar dizer, não é? Foi a decisão de um homem que quase que tomou... Ele tomou a decisão por todos nós. Agora nós, cada um de nós, indivíduos, temos que tomar a decisão por nós em escolher Jesus Cristo pela fé. Em Romanos 3:10 diz, outra vez, eu estou a tentar aqui trazer à imagem, à nossa mente, que o homem, não é? Sem Deus é completamente perdido. Ele diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Pronto. Então, agora vamos ver como é que todos pecaram. Temos que pensar que Deus criou uma vida só, não é? Como ainda há pouco eu estava a falar, e essa vida foi passada. Então, nós encontramos neste estado, porque se pensarmos assim, Paulo diz assim, porque todos pecaram, não é? E destituídos estão da graça de Deus. E depois nós vemos uma criança, por exemplo. Nós vemos uma criança. Será que aquela criança, ela praticou algum comportamento, algum ato? Estamos a falar de um bebê de meses, por exemplo. Ela conscientemente, ela não praticou nenhum desses atos, não é? Mas depois pensamos assim, diz assim a Bíblia, o salário do pecado é a morte. Porquê é que ela morre? Porque é assim, se diz que o salário do pecado é a morte, e nós vemos que ela é uma criança, podemos dizer, inocente, porque, coitada, é um bebê. É um bebezinho, não pode fazer mal a ninguém, ela está dependendo totalmente da mãe ou do pai, ou de ambos. Então, ela morre porque existe o quê nela? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se ela morre, é porque a Bíblia está-nos a dizer que ela tem pecado. Agora temos que ver assim, porque muitas vezes temos que aprofundar um pouco as coisas e tentar perceber o que é o pecado na sua essência e não pensar só que o pecado é o comportamento, mas o que é que leva o homem a fazer esse comportamento. Então eu acredito que é um estado. Essa criança encontra-se num estado de separação de Deus, né? Entre ela e Deus, porque ela recebeu uma vida errada, ela tem a vida de Adão, e por isso ela morre, infelizmente. Ela não teve escolha, mas eu acredito que a graça de Deus e a misericórdia de Deus cobre essas crianças, eu acredito. Mas já estou aqui a avançar um pouco aqui no estudo, mas a vida foi dada a todos os homens, a vida de Adão, por isso estamos todos condenados. Porquê? Porque nós todos nascemos da carne, como a Bíblia diz, nascemos desta vida. Ela foi passada, como ainda há pouco eu disse, Deus criou só uma vida e dessa vida Deus disse frutificai, não é? O homem e a mulher frutificaram e foi saindo da mesma vida, foi saindo todos nós. Todos nós temos, como eu disse, hoje espero que todos possamos ter a vida de Cristo e não a vida de Adão, porque essa vida, o velho homem, não é? Ele deve... Diga, irmão. Para você a morte é uma
É uma bênção ou uma maldição? Neste caso é uma bênção. Neste caso, se nós morremos em Cristo, o velho homem morre em Cristo e nós recebemos esta nova vida, então seria uma bênção morrer neste caso. Para mim, a questão tanto na maldição dos homens, como dos ímpios, como nos justos. Ok. Você morre, a minha concepção dessa forma, você morre como justo, você em Cristo, você tem uma bênção porque uma vida eterna. Mas quando você morre como ímpio, é uma bênção porque o ímpio traz muitos flagelos, muitas doenças. Eu estou a perceber, irmão. Difícil. Então a morte para mim, das duas maneiras, para mim, eu acho que é uma coisa. Eu estou a perceber e concordo com o que o irmão está a dizer. Porque eu fiz um estudo a ver lá na minha casa, na casa que a pessoa tem no livro da Bíblia, no milênio. E o milênio fala sobre o povo de Deus lá em cima, que é o juízo justificativo, né? Ele não fala do juízo aqui embaixo. Mas eu creio dessa forma, que o tempo que o povo de Deus está lá em cima, com o juízo justificativo, os ímpios estão vivos aqui embaixo. Não existe destruição, também não existe destruição do ser humano aqui embaixo, o ímpio, morrer e ficar esperando só para o juízo executivo. Porque, por exemplo, uma pessoa que cometeu alguns atos morre. Ele não tem noção de quantos atos de pecado ele cometeu. Ele não tem noção. E ele precisa desse período para quando o pai vier destruir, ele saber, porque a Bíblia diz assim, era choro e ranger de dentes. Se a pessoa morre na hora que Cristo vier, não vai existir mais nada. Eu creio que nessa parte há uma introdução errada. Por que eles vão ter a consciência? Eles não vão ter consciência, eles vão ter a consciência, eles que vão dar pelas ruas, vão procurar a morte, e a morte não encontrará a morte. Porque vai ser tão grande o flagelo para eles, para os ímpios, que no período de 1000 anos que o povo de Deus está lá em cima, eles estão aqui embaixo para ter consciência. Então, quando Cristo vier fazer o juízo executivo, eles vão ver que é um ato de misericórdia, porque o sofrimento dele, pelo que ele cometeu, a morte é uma misericórdia. Eu entendo o que o irmão está a dizer. Eu entendo um pouco diferente. Eu sou mais na linha tradicional adventista. Eu acredito que o irmão sabe o que é que eles creem, não é? Mas depois podemos falar nisso noutra altura, eu acho. Mas eu entendo a parte da morte que muitas vezes até possa se considerar uma bênção. Até Paulo diz, viver é Cristo, mas morrer é ganho, não é? Então, eu entendo o que é que o irmão está a dizer. Essa parte do milénio eu não concordo e poderia apresentar provas, mas o tempo é curto, já passaram 39 minutos e eu acho que nem ainda vai dar para acabar isto, infelizmente. Mas acho que vai dar para ficar uma boa ideia nas vossas mentes o que é que eu quero dizer. Mas se formos a Romanos 3:23, é outra vez o mesmo sentido que Paulo está a dizer, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. E depois continua um pouco. Mas vamos aqui ver o que é que eu tenho mais aqui. Qual é o estado do homem depois do pecado entrar nele? É um estado de separação de Deus, como eu tinha falado, uma morte espiritual, sem esperança. O homem sem Deus, ele está sem esperança, totalmente sem esperança. Não haveria possibilidade de nenhum outro ser, a não ser um ser divino, vir, e teria que ser especificamente o Filho de Deus. Eu não posso entrar nestes assuntos agora, mas eu acredito que poderemos ter, se Deus permitir, outras oportunidades. Então o homem estava sem esperança, era preciso vir um ser divino, um Filho de Deus, vir salvar a humanidade. Ele estava, sem a vida eterna, ele perdeu a vida eterna. Nós sabemos que Deus, quando criou Adão e Eva, era no propósito de o homem viver eternamente em comunhão com Deus e com o seu Filho, e ele perdeu essa vida eterna. Deus precisava de um plano para salvar o homem. O primeiro Adão trouxe a morte à raça humana, a separação, tristeza, dor, doença, todas essas misérias que nós conhecemos. Deus, no segundo Adão, iria trazer a vida eterna de volta à raça humana através do seu Filho Jesus Cristo. Então, vamos tentar perceber aqui um pouco como é que isto funciona. Em 1 Coríntios
15, 21. E diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, outra vez mais a mesma linha de raciocínio de Paulo, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Então está aqui a falar, a morte veio por um homem, mas os mortos ressuscitam, são dados uma nova vida, né? Porque quando ressuscitamos é quase como se fosse uma nova vida, por um homem só, nós sabemos que é Jesus. Depois diz, porque assim como todos morrem em Adão, e aqui é interessante porque é que ele está a dizer, todos realmente morrem em Adão. Mesmo os cristãos, lá está, ainda há pouco Paulo diz que morremos com Cristo, né? No seu batismo. Então aqui Paulo está a dizer que todos morrem em Adão, e é verdadeiramente. Os que não aceitam Jesus, infelizmente, eles morrem com a vida de Adão, eles vão morrer em Adão. Os que aceitam Jesus, eles morrem para depois receber uma nova vida. Aqui há uma coisa interessante, que é uma dúvida que eu tinha muito grande, que foi tirada agora. Porque diz assim, todos morreram. Aí eu digo, em relação aos 144 mil, só que agora eu entendi, morrer aqui é através do batismo que é em Cristo. Seria isso? Eu considero assim. Porque os 144 mil não vão vencer a morte. Sim. Né? Então, Elias não venceu, né? Enoque, então morrer aqui é através do batismo. É morte, é pôr de lado a velha vida. Todos sempre morrer. É verdade, e receber nova vida. Então diz, porque assim como todos morreram em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. E isso é interessante. É interessante aqui o que Paulo está a dizer, não é? Ele está a dizer, todos morrem em Adão e aqui todos, depois obviamente nós sabemos que nem todos serão vivificados em Cristo, porque nem todos infelizmente aceitam a redenção, a salvação. Então quando aqui diz todos, eu acredito que todos os que creem em Jesus Cristo, eles serão vivificados em Cristo. Não será o mundo inteiro. Nós sabemos que infelizmente a maior parte do mundo não vai aceitar a salvação gratuita tão grande que Deus nos ofereceu através do seu Filho, mas todos os que, pela graça, através da fé, aceitam o Filho de Deus, eles serão vivificados por Cristo. Eles receberão uma nova vida. Ser vivificado em Cristo quer dizer que eles terão uma nova vida. Então, sendo o segundo Adão o Filho unigênito literal do Pai, isto quer dizer que Jesus é literalmente o Filho de Deus. Isso quer dizer que a sua natureza é e era, quando ele estava na terra, divina, tendo ele inerente em si mesmo amor, vida, justiça, benignidade, temperança, paciência. Isto era naturalmente o que Jesus era. Ele não era isto de outra forma. Ele era isto porque a irmã White diz que houve uma união entre o divino. Ele era 100% divino e 100% humano. E a parte humana agarrou a humanidade e a parte divina agarrou a divindade. Então, Jesus era inerente nele mesmo. Ele tinha isto. E podemos ver alguns versos aqui em João 5, 26, só para termos, para eu não estar a falar de mim mesmo, não é? Que isto era assim. Nós conhecemos este verso, aqueles que tentam explicar aos trinitários que Jesus... De facto, este verso é utilizado pelos trinitários para tentar dizer que Jesus é Deus por Ele mesmo. Ou não, é usado por nós. Quando eles usam... porque a irmã White escreve... Tem uns escritos onde ela diz que ele tinha vida inerente dele mesmo, e depois nós utilizamos aqui esta parte em João 5, 26, que diz, porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. Então, este dar de vida do Pai foi quando Jesus foi gerado do Pai. Jesus não foi criado do Pai, ele foi gerado do Pai, que é diferente. Quando nós geramos, já existe algo que gera do que criar do nada. É uma coisa totalmente diferente, uma criação de ser gerado. É claro que os trinitários nos acusam de ser a mesma coisa e que o Jesus... original não derivado. Esse é um verso que eles utilizam para dizer que Jesus... Em vida original não derivado, mas ele não tem... Sim.
Mas ele é original, que vem do próprio fonte. E se o irmão ler depois um pouco, eu não sei se é aí, mas em outros escritos dela, ela diz assim: tal como nós poderemos vir a ter essa mesma vida. Porque é a mesma vida. Nós podemos, nós somos divinos. Ou somos divinos, ou somos totalmente Deus, porque eles dizem assim, através desse verso, nós entendemos que Jesus, ele, inerente dele mesmo, tinha esta vida. E é claro que ele tinha. Foi o Pai que lhe deu, e nós, a Bíblia não, mas o irmão Ai diz que nós também podemos vir a ter esta mesma vida. É esta vida. Mas o próprio Cristo diz também que nós podemos ter essa vida claro. Original, não tem nada. O Pai é a fonte de tudo. Tentamos perceber Deus como a fonte. O Filho não é a fonte. O Filho procedeu da fonte. Sendo ele divino em si mesmo, totalmente igual ao Pai. Mas a fonte é o Pai. A fonte de tudo. A fonte da vida, de tudo, é o Pai. O Pai é a fonte. Então aqui neste verso diz, não é? Que tal como o Pai tinha a vida, ele tinha a vida em si mesmo. Então o que é que está a dizer? Que Jesus, ele é divino. Ele foi divino antes de vir, na era das eternidades, quando ele veio à Terra, e ele é divino agora. E ele continua a ser humano também. Ele continua a estar nos lugares celestiais, sentados ao lado do Pai, sendo humano e sendo divino. Então, existe algo que nós, se pensarmos um pouco, é quase como assustador, nós pensarmos que existe alguém da raça humana sentado ao lado do Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, a majestade dos céus. Existe um membro da nossa família, que é a família humana, que é Jesus Cristo, o nosso irmão. Ele está sentado ao lado do Pai. E isto, se nós tentarmos perceber um pouco as consequências deste pensamento, fica muito interessante, se pensarmos sobre isto. Que existe um membro da nossa raça sentada e faz parte da divindade. A divindade e a humanidade se uniram para todo sempre. É algo interessante. Em 1 Coríntios 1,30 também dá a entender um pouco o que é que Jesus é. 1 Coríntios 1,30. É só para tentar dar a ideia de que Jesus, ele é estas coisas e que nós sabemos que ele é, não é? Nunca nenhum homem viveu como ele viveu, não é verdade? Diz assim, mas vós sois dele, do Pai, obviamente, em Jesus Cristo, o qual nos foi feito por Deus, o Pai, sabedoria, justiça, santificação e redenção. E podíamos acrescentar aí muitas mais coisas, não é? A paciência, a benignidade, amor, todas estas coisas que provêm de um ser divino e são inerentes a um ser divino. Então, tal como a vida do primeiro Adão foi passada a toda a raça humana, assim também a vida divina do segundo Adão teria que ser dada à nova raça de humanos, aos humanos que iriam aceitar a Cristo. A questão é como é que vamos obter essa vida, essa vida do segundo Adão. Como é que nós vamos obter isto? Vamos aqui a João 3. João 3, do versículo 1. Eu vou ler. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo,
que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então, aqui, quando eu li isto, não entendia muito bem o que é que estava aqui a querer ser dito, mas quando eu depois juntei o que Paulo estava a dizer ali naquela parte em Coríntios, em Romanos, do primeiro e do último Adão, e depois outros versos que falam da vida de Jesus em nós, e Jesus vivendo em nós e tudo isso, então dá para entender o que é que Jesus está aqui a dizer. Nós precisamos nascer de novo, para ter uma nova vida. E isto não é simplesmente um ditado, muitos evangélicos dizem. A vida é realmente, isto é literal, é nascer e morrer e nascer e ter uma nova vida, que é a vida de Jesus Cristo. O Espírito é sinónimo com vida. Então, tendo o Espírito de Cristo, temos a vida de Cristo. E tendo a vida de Cristo, nós temos tudo: justiça, paz, esperança, benignidade, amor, todos os traços de caráter que possamos imaginar são bons. É os frutos do Espírito, e o Espírito é Jesus Cristo. Temos os frutos de Jesus Cristo, do Espírito. E depois ele diz assim também: o que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne é carne. Nós, uma vez nascemos da carne, nascemos, não é? Com a vida de Adão. Era uma vida que não era compatível com Deus. Então, agora podemos receber uma vida a qual Deus aceita, que é a vida vivida perfeita do seu Filho na Terra, não é? Eu acho que passei aqui, deixa-me ver, ok. Onde é que eu estava? Muito bem. Está certo. O que é preciso para alguém nascer de novo? Alguém pode responder? É interessante às vezes a resposta. O que é necessário para alguém nascer de novo? Ninguém tem uma resposta. Desculpe, irmão. Conhecer a Cristo. Sim, sem dúvida. Agora, para nascer de novo, é preciso... Você fazer a aliança com Ele. Sim. Esta pergunta é um pouco estúpida, irmão, desculpe, mas é porque a gente nunca pode... A resposta que eu estou à procura nunca é o que está nas vossas mentes, então não se preocupem, é só... Eu nem devia ter perguntado, fazia a pergunta e depois respondia, mas eu vou tentar dizer de acordo com aquilo que eu entendo. Então... Sim, você está correto. Total, né? Para que a gente possa se batizar e fazer uma aliança com Ele. Amém. Porque a aliança, quando você fala aliança com o Pai, como foi feito outras alianças antes, com Cristo é o batismo. Você se lava dos pecados. Então você compromete diante dos homens que a partir daquele momento do batismo, você vai seguir a Cristo. Amém. Não mais o mundo. Amém. Perfeito, concordo perfeitamente. Só que eu estou aqui a pensar aqui numa linha diferente. Você já vai entender, irmão. Assim, uma pessoa para nascer de novo é preciso, primeiro não existir, não é? Porque uma criança quando nasce, ela não existia antes, não é? Então ela não existe e depois passa a existir. Ou estar morto, né? Por exemplo, a pessoa que é ressuscitada, ela esteve morta, né? Então depois é dada outra vez de volta à vida a ela. É neste sentido que eu estava a tentar. Por outro lado, o que é por exemplo, Jesus diz assim, necessário, diz, te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus, né? Ele diz, em verdade digo que aquele que não nascer de novo do Espírito não pode entrar no reino dos céus. E depois ele diz assim, não te maravilheis de te ter dito que necessário vos é nascer de novo. Se é necessário nascer de novo, é preciso ter uma nova vida. Quando ele falou com Nicodemos, deixa eu ver se consigo pegar. Quando ele falou com Nicodemos, qual era a instrução que Nicodemos tinha? Os sacerdotes daquela política religiosa que existia na época. O que ele estava falando de novo? Deixa toda essa política de cristandade, da forma que você aprendeu,
e aprende de mim. Porque a partir desse momento você vai nascer de novo. Entendeu? Então o batismo é a mesma coisa que nascer no batismo. Quando você aprende de Cristo, aprende de Cristo, você começa a nascer de novo. Porque tudo aquilo que era no passado, você deixou para trás e começou a aprender de novo. É que Cristo disse para todos aqueles que vão a Ele. Nós temos uma doutrina que nós somos acostumados por exemplo, a doutrina hoje no mundo, qual é? É que o pai aceita tudo. Essa é a doutrina principal. Ele aceita que você tenha dinheiro, ele aceita que você subista, ele aceita tudo. É o Deus, agora nós temos até uma lei aí, tudo por amor, né? Então aceita tudo, né? E o pai não é assim. Ele diz que aqueles que quiserem ser ele, tem que seguir. Então, no momento que nós decidimos a seguir a Cristo, nós temos que deixar as coisas velhas, ser batizado, ser renovado, deixar tudo aquilo que nós aprendemos para trás. E começamos a ler a palavra de Deus, que nós vamos começar a viver. Certo, irmão? Eu acho que é um pouco, eu concordo com o que o irmão disse, mas eu acho que é um pouco mais profundo. Eu acredito que é um pouco mais profundo. O irmão está tipo aí que a tocar em comportamentos, doutrinas, e teria que se mudar o comportamento e doutrinas, certo, sem dúvida, mas eu acredito que é algo profundo, é algo literal, é um nascer novo e uma vida nova. É isso que eu estou a tentar passar aqui hoje. Então, o que é que eu queria dizer agora? Ok, certo. Então, se ele disse que era necessário nascer de novo e que eles não poderiam entrar no reino de Deus como estavam, é porque algo de errado estava na vida deles. Eles dizem assim: vocês têm que nascer de novo. A vossa vida não serve, a vossa vida está errada. É preciso nascer de novo, ter uma nova vida. A vossa vida está errada, têm que nascer de novo. É isso que ele está a dizer, claramente. E é literal, isto não é uma alegoria. Eu não estou aqui a falar em alegorias, eu estou a falar de coisas reais. Isto não é simbólico. Então, Jesus disse que era necessário nascer de novo porque eles tinham a vida errada. Vocês têm a vida errada, vocês precisam nascer de novo, precisam de uma nova vida. Eu vou-vos dar essa vida. Então, para isso acontecer também, para podermos receber uma nova vida, tem que haver alguém que nos dê essa vida. E nós sabemos, quem dá vida a nós é os nossos pais. Nós recebemos vida dos nossos pais. Então, era preciso alguém que nos desse essa vida. Nós sabemos que é Jesus. Mas vemos aqui um verso interessante em Isaías 9:6. Eu já estou quase a acabar, praticamente. Isaías 9:6. Eu vou ler aqui. Vou começar a ler. Porque um menino se nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, o governo está sobre os seus ombros, ou o reinado, ele é o rei, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Este verso podia-se falar aqui durante um bom tempo acerca destas coisas, ou dos nomes, ou que o principado estaria sobre os seus ombros, o reinado, ele seria o rei, ou por exemplo, do nome maravilhoso Conselheiro, ou do nome Deus forte, ou do nome, ou do título, são títulos, não é? Pai da eternidade, Príncipe da paz, mas eu estou interessado aqui no Pai da eternidade. Jesus diz para nós chamarmos Pai ao Pai, e nós todos sabemos que o Pai é o nosso Pai. Mas por outro lado, aqui a Bíblia diz que este menino que havia de nascer, ele também seria chamado de Pai da eternidade. Eu consegui conciliar este verso com o que eu acabei de dizer a vocês, é que Ele é o Pai porquê? Porque Ele é o que nos dá a vida. Ele é o Pai, e a Bíblia diz isso, com os filhos que tu me deste, em hebreu. E também somos irmãos de Jesus, porque o Pai, a Bíblia diz claramente isso. Então este verso é bem conciliado, que Ele é o Pai da eternidade porquê? Porque primeiro, Ele dá-nos a vida eterna. Eternidade, a vida eterna. E Ele dá-nos a vida, Ele torna-se o nosso Pai, não é? Ele torna-se, sem dúvida, o nosso Pai. Em 1 João 4:1, vamos ver agora aqui a situação da vida, para ficar
Porque a Bíblia, ela frisa muito nesta situação, principalmente Paulo, da situação da vida de Cristo. Em 1 João 4:1. Devo ter feito aqui alguma coisa de errada, mas não era este verso que eu procurava. Mas tenho aqui outros vários, não há problema. Vamos aqui a Romanos 6:8. Sim, Romanos 6:8. Eu hoje estive a passar da escrita aqui para o tablet e devo ter feito aqui alguma coisa errada aqui com este verso, mas não é o que eu quero. Vamos ver se o outro está certo. Romanos 6:8. Romanos 6, vamos do 6, vamos do 6. Romanos 6:6 até ao 8. Diz assim: sabendo isto, que o homem velho foi crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com Ele viveremos. Então está aqui outra vez a ideia que eu estou a tentar passar, de que morremos com Cristo e viveremos com Ele e vamos viver. Tem aqui um outro verso aqui que diz: não sou eu mais quem vive, mas Jesus Cristo vive em mim, em Gálatas. Então é nesse sentido que eu quero aqui apresentar algumas escrituras, para não estar a pessoa a pensar que eu estou a dizer isto, que isto é da minha mente. Eu acho que apresentei provas suficientes, que há aqui uma linha de raciocínio escriturístico aqui muito grande para vermos que isto é o que quer dizer verdadeiramente. Em João 14:19, nós que proclamamos o Deus único, verdadeiro e o seu Filho, aqui João é aqui o capítulo onde aparece o Consolador e as pessoas dizem: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, ponto final. E ficam por aí e dizem: é outro, não estás a ver que é outro? Mas não é outro, é Jesus, de facto. Se nós continuarmos a ler, nós vemos que é Jesus Cristo. Mas no 19 e no 20 diz: ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Porque Jesus havia de viver. Então, mas entendam uma coisa: se eles estavam ali vivos, imaginem se eu disser a vocês: vós vivereis amanhã. Vocês vão dizer: mas eu já estou vivo, agora estás-me a dizer que eu vou viver? Eu já estou vivo. Mas Jesus estava a falar de uma vida, de uma outra vida. Seria a vida dele que seria dada, de facto, no dia de Pentecostes. Foi onde o Espírito foi derramado com grande abundância. E isto era uma promessa que já vinha de Joel 2. E em Atos dos Apóstolos, depois, quando o Espírito é derramado, as pessoas começam a dizer que eles estavam sob o efeito do mosto e estavam bêbados. E depois Pedro disse: não, atenção, vocês vejam que isto já foi profetizado pelo profeta Joel, não é? Lá em Joel 2. Então ele está a dizer assim: vós vivereis, mas isso não tem sentido. Se eles já estavam vivos ali, não é? Eles já tinham ali uma vida. E depois ele diz assim: vós vivereis. Então, mas eu já estou vivo e estás a dizer que eu vou viver. Jesus está a falar de uma outra vida. Eles iam viver verdadeiramente, com abundância, não é? Depois diz: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Quem é que é o Consolador? É Jesus. Ele está a dizer: naquele dia vocês saberão, quando tiverem a minha vida, que eu estou no Pai, vós em mim e eu em vós. O meu Espírito estará em vós, a minha vida. Então em 1 João 5:11, que é muito belo aqui, que nos diz exatamente o mesmo, aqui João, outra vez João, 1 João 5, do 11 ao 13, e diz assim: e o testemunho é este. E atenção, se nós temos uma ideia do que é aqui João 5:7, onde estão a dizer que são os 3 testemunhos que estão no céu e tal e por aí, nós sabemos que isto aqui foi acrescentado à Bíblia.
e que não faz parte da Bíblia, foi acrescentado no século XVI. Mas o testemunho é o quê? Depois, se nós lemos o contexto da carta, gira tudo em volta da filiação de Jesus com o Pai, que Ele é o Filho literal de Deus. É o que o João está aqui a falar, não está a dizer que há uma união de 3 pessoas. De facto, isto até foi acrescentado, porque a Bíblia, no original, não tinha esta parte. Que diz, os 3 pessoas testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, e os 3 são um. Isto foi acrescentado, isto não existe nas Escrituras. E isto está mais aprovado, todos sabem. Mas o testemunho diz assim, o testemunho é este, que Deus, isto é no 11 agora, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho, está em seu Filho. Quem crê no Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, é o que eu estava a tentar dizer, não é? Nós através da fé, nós podemos ter esta vida eterna. E Deus deu-nos a vida eterna no seu Filho. Ele voltou-nos a dar a vida eterna no seu Filho. Eu poderia falar muito, mas já está um pouco avançado. Eu só vou ler mais alguns versos aqui, só para cimentar isto mais um pouco aqui. Aqui em João 10:10. Vou tentar ler aqui rápido, aqui mais alguns versos, só mesmo para não ficar aqui muito tempo. João 10:10. Diz, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É a vida que Jesus veio para dar à raça humana, não é? Esta vida com abundância. Sem dúvida que é tudo o que o ser humano precisava e que não poderia fazer por ele mesmo. Então, aqui no 8 em João também, 8 e no 12 também diz algo similar. Vamos aqui ver. Falou-lhes, pois, Jesus, outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele terá a vida. Quem segue Jesus terá uma vida nova. Aqui no 6, em João 6, do 33, no 33 diz, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu, dá vida ao mundo. Amém. O pão de Deus é Ele próprio e Ele dá a vida ao mundo. No 57, aqui também no 6:57 diz, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Viveremos por Cristo, viveremos a vida de Cristo está em nós e nós viveremos por Ele. Em Gálatas, como ainda há pouco tinha dito, que é um verso que é muito querido ao meu coração, porque é muito explícito aqui o que Paulo está a dizer. Gálatas 2:20. Diz assim, já estou crucificado com Cristo e vivo, agora atenção, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então é muito claro, Paulo ele fala de uma forma profunda sobre as coisas que muitos distorcem para a sua própria perdição, não entendendo o que Paulo quer dizer de facto. Em Colossenses 3:4 diz assim também, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Cristo é a nossa vida. E nós, o verso, eu vou acabar agora, o verso um dos mais clássicos do cristianismo, né? A parte do outro que é muito bom, que é Deus enviou o seu Filho ao mundo para todos aqueles que nele creem tenham vida eterna. João 3, exatamente. Outra vez aí diz, né? Deus enviou o Filho ao mundo para que todos tenham vida eterna. E depois aqui no João 14:6 também diz,
eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o que eu quero que os irmãos percebam é que este é o Evangelho na íntegra, eu acredito, que é o plano da redenção, o que foi feito, porque é que o homem perdeu a sua salvação e como é que Deus, à parte do homem, conseguiu trazer outra vez salvação e vida para o homem. Espero que tenham gostado e que Deus possa abençoar muito a vocês, em nome do seu Filho bendito Jesus Cristo. Amém.